Bom, sobre a teoria geral, eu acredito que a gente tenha dado aí uma passada ampla, até mesmo com alguns exemplos. Mas é importante também que a gente verifique quais são as hipóteses direto no artigo 482. E é o que a gente passa a fazer então. Vamos ver quais são as condutas que podem ser aplicadas aí, ou podem ser associadas à prática de uma justa causa. A primeira delas, segundo a CLT, é o chamado ato de improbidade. A palavra improbidade, aliás, já está seriamente identificada, até mesmo pelo brasileiro comum, não ligado à área do direito, como uma conduta desonesta. Portanto, se o empregado pratica condutas que são consideradas desonestas, pode ser dispensado pela prática de ato de improbidade. Que fique registrado que não apenas o furto, às vezes de quantias de caixa, mas também, por exemplo, a falsificação de notas quando em viagem ou em atividade externa a serviço da empresa, todas essas condutas que poderiam ensejar, portanto, a chamada improbidade. Além disso, e agora na linha B do artigo 482, os senhores vão achar a incontinência de conduta ou mau procedimento. Bom, a incontinência de conduta, fazendo justiça a uma professora que eu não ouvi dizendo isso, mas alguns alunos me disseram durante um bom tempo, doutora Alessandra Parreiras, fiscal do Ministério do Trabalho, costumava ensinar para os alunos, principalmente alunos que não eram da área jurídica, que incontinência de conduta lembra incontinência urinária. Que incontinência urinária lembra talvez órgão sexual, genital, e que tudo isso lembra sexo, e portanto, incontinência de conduta, e aí para ninguém mais esquecer, seria a falta praticada pelo empregado relacionada ao sexo. Portanto, ser pego num amasso, enfim, ou numa situação um pouco, que cause algum embaraço, vamos dizer assim, seja isso que diriam os nossos professores, uma cópula vagínica ou ainda um ato libidinoso, diverso, portanto, da conjunção carnal, e nós poderíamos ter a dispensa do empregado pela chamada incontinência de conduta. Agora, junto com esse artigo, e não mais relacionado ao sexo, a gente tem a figura jurídica do mau procedimento. O mau procedimento talvez esteja hoje um pouco em desuso, mas tecnicamente seria a prática pelo empregado de uma conduta que não é tolerada pela sociedade. Alguns dizem uso de drogas, embora eu particularmente não concorde muito, já que imagino que em situações como essa seria mais correto falar-se em condenação criminal. Mas além do uso de drogas, talvez não tão recentemente, mas de 1 ano e meio para cá, circulou pela internet, alguns dos senhores devem ter visto, um empregador que tentou dispensar por justa causa, sob a alegação de mau procedimento, um empregado, e a ementa do acórdão, não é daqui de Minas, dizia, os senhores podem procurar aí pela internet, flatulência no local de trabalho. O sujeito, então, supostamente, deveria embaraçar os demais colegas com uma situação do tipo, e a empresa talvez tenha se visto aí compelida à dispensa por justa causa. O tribunal considerou, por óbvio, talvez, que flatular no local de trabalho não pode ser considerado como um ato aí de, além de incontinência de conduta, de mau procedimento, que era o que a gente estava tratando agora há pouco. Bom, um pouco mais moderna a discussão também prevista aí na nossa linha C, que é a chamada negociação habitual. Essa negociação habitual, eu gostaria que os senhores observassem, seria melhor dizer, esse artigo dividido em 2 partes, porque a gente tem, a rigor, 3 condutas bem diferentes. Diz o artigo, negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem o consentimento do empregador e constituindo ato de concorrência para a empresa em que eu trabalho ou sendo prejudicial ao serviço. Portanto, eu poderia ter uma negociação habitual que seja prejudicial ao serviço, exemplo, é vender Avon, Natura, Jequiti, Companhia Limitada, Mary Kay, agora que está na moda, tudo isso no horário de trabalho. É uma negociação habitual que implica em prejuízo para o serviço. Então, trabalho em um banco e vendo produtos de beleza, quer dizer, não tem nada a ver com o meu trabalho. Agora, eu também posso fazer uma negociação habitual que, embora não seja prejudicial ao serviço, constitua ato de concorrência para a empresa em que eu trabalho. Então, aí, teríamos, por exemplo, um amigo já passou por uma situação semelhante, a situação do sujeito que trabalha com limpezas de piscina, numa loja de piscina, é empregado da loja, e faz a mesma atividade aos finais de semana. Então, quando ele ia até a casa de um cliente, ele dizia, olha, no final de semana eu também faço essa limpeza, pela metade do preço. Teríamos aí uma negociação habitual, agora em ato de concorrência para a empresa em que eu trabalho. Agora, certa vez me procurou um sujeito que conseguiu reunir todas as hipóteses ao mesmo tempo. Ele trabalhava em uma loja de telefones celulares, pegava os celulares dos amigos que queriam vender os aparelhos e quando o cliente chegava na loja, ao invés de oferecer o telefone da loja, ele oferecia o dos amigos. Veja lá,
o sujeito praticava um ato que era prejudicial ao serviço dele, já que ele deixava de vender os aparelhos da loja naquele momento que deveria ser o de trabalho, e ao mesmo tempo um ato de concorrência, já que vendia aparelhos de telefone celular dentro de uma loja de telefonia celular. Portanto, vejam os senhores, 3 condutas bem diferentes, saídas aí da mesma linha C do nosso artigo 482. Além disso, os senhores têm aí, logo na linha D, a figura jurídica da condenação criminal. E diz o artigo que se o empregado for condenado criminalmente por sentença penal transitada em julgado e desde que não tenha havido a suspensão da pena, pratica ele uma justa causa. A rigor é bom que a gente verifique que esse artigo foi escrito em 43, que, portanto, a gente teria que fazer uma interpretação um pouquinho mais moderna. Significa, pela ideia da norma, que sempre que o sujeito for condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade a ser efetivamente cumprida, terá ele praticado, portanto, uma justa causa. Significa dizer que outras penas restritivas de direito, ou substitutivas, não teriam poder de ensejar essa justa causa. Além disso, na próxima linha, os senhores vão encontrar a figura jurídica da desídia. Essa desídia é talvez uma das figurinhas mais carimbadas e que mostra bem a figura do caráter pedagógico das nossas sanções prévias. Desídia é corpo mole, má vontade, é não dar conta do nosso trabalho, é enrolar. Em dias modernos é ficar no MSN durante todo o horário de trabalho, é ficar vendo o Orkut, passeando, navegando. Isso pode dar justa causa. E essa figura jurídica seria, portanto, a desídia. Além disso, os senhores vão encontrar aí também a chamada embriaguez. No artigo vocês vão encontrar tanto a embriaguez habitual quanto a embriaguez em serviço. Muito cuidado hoje, já que o TST entende que a embriaguez é doença. Primeiro cuidado. E, portanto, muitas das hipóteses de aplicação de justa causa nessa situação acabam canceladas pelo tribunal. Além disso, cuidado, já que não é só através do álcool que eu sou capaz de me embriagar. Se eu quiser me embriagar, além das bebidas alcoólicas, eu tenho à minha disposição um acervo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E, portanto, uso de remédios de tarja preta, uso de drogas ilícitas, efetivamente, todas elas poderiam induzir a chamada embriaguez. Além disso, os senhores têm aí também a violação do segredo da empresa. Uma hipótese que costuma vir sempre associada à figura jurídica da violação da fórmula da Coca-Cola, que seria talvez o nosso exemplo mais clássico. Se você, por acaso, soubesse, em razão do seu trabalho, a fórmula da Coca-Cola e saísse por aí divulgando, praticaria, portanto, violação do segredo da empresa. Bom, por outro lado, em provas de concurso, talvez o nosso recorde venha abaixo, que são as hipóteses de indisciplina e de insubordinação. Indisciplina e insubordinação são figuras jurídicas diferentes. Vamos entender um pouquinho dessa diferença. Dizemos indisciplina do descumprimento de ordens gerais da empresa, e, portanto, ordens que são aplicáveis a todos os empregados daquele estabelecimento. Por outro lado, quando estamos diante de insubordinação, vemos situações em que o empregado desrespeita a ordem que foi dada especificamente para ele. Portanto, insubordinação, ordem direta, imediata, dada para aquele empregado. Indisciplina, ordens gerais, que são dadas aí, por exemplo, através de regulamento de empresa, a figura jurídica do tapa no frango, enfim. Tá? Portanto, sempre com essa diferença para que a gente tenha o conhecimento no lugar certo. Além disso, talvez uma das mais polêmicas é a figura jurídica do abandono de emprego. Muita gente por aí perguntando se eu preciso esperar, afinal de contas, 30 dias para dizer que abandonou o emprego aquele determinado trabalhador. Bom, existe uma súmula do TST que trata desse assunto, mas ela diz que se o empregado sair em um benefício previdenciário, por exemplo, uma licença maternidade, e não retornar do benefício previdenciário em até 30 dias contados da cessação do benefício, presume-se que ele teria abandonado o emprego. Mas fato é que, para que o abandono de emprego aconteça, o requisito essencial é o ânimos ou ainda a vontade daquele empregado de não mais prestar o serviço. Portanto, se o empregado, por acaso, deixasse o serviço e conseguisse um emprego no dia seguinte, no mesmo horário, se ele está trabalhando no mesmo horário, num outro lugar, a gente já poderia dizer que ele abandonou o emprego mesmo no primeiro dia. Finalmente, aí faltam 2 hipóteses para a gente completar a nossa excursão. O ato lesivo da honra e da boa fama, bem como as ofensas físicas, é importante que se saiba, primeiro, que se houver legítima defesa, por óbvio, não estarei diante de uma justa causa.
E segundo, é importante destacar que tais atos praticados em serviço contra qualquer pessoa são justa causa, mas praticados contra o empregador em qualquer lugar são considerados também justa causa. Portanto, se você estiver de férias, passeando, ou até mesmo num jogo do seu time no final de semana, domingão, e agredir fisicamente seu empregador, justa causa. Bom, por último, mas não menos importante, ou talvez um dos que esteja em maior desuso, a chamada prática constante de jogos de azar. Lembrando que a CLT é de 43. Bom, jogo de azar, conceito técnico, todo aquele jogo em que a sorte é fator determinante. E, portanto, se eu jogo bingo, se eu jogo mega sena, se eu jogo porrinha, um jogo de baralho, tudo isso é jogo de azar. Bom, no momento atual, não se fala em aplicar justa causa porque o sujeito, por exemplo, curte a mega sena ou curte o bingo. Mas, às vezes, a prática desses jogos no horário de trabalho, por exemplo, jogos de carta, apostas, poderiam sim, precedidas de suspensões ou advertências, ensejarem também uma justa causa para esse empregado. Bom, com isso, a gente encerra a análise do artigo 482, chamando a atenção dos senhores para o fato de que o parágrafo único foi revogado, né, e apesar de algumas CLTs ainda não trazerem essa informação, e que eu espero que os senhores tenham aproveitado para rever essas hipóteses e que continuem estudando o direito individual do trabalho para o nosso último encontro.